Olá, muito bom dia. Esse é o momento em que eu não gostaria de vivenciar, porque aos domingos nós tínhamos novamente voltado aos nossos cultos presenciais e agora, em virtude desse novo momento, dessa nossa terrível pandemia, estamos tristes porque nós precisamos ter uma mensagem trazida novamente através das redes sociais e aquele momento tão especial, tão bom que nós já vínhamos experimentando de estarmos juntos em culto, no templo, novamente foi nos tirado em virtude desse momento tão difícil que estamos novamente atravessando. Eu quero dizer que sim, esse momento é triste, é caótico, impõe sim novas medidas de restrição e elas vêm para nos proteger, para nos guardar de perdas e de sofrimentos maiores. E que esse novo momento ele veio como um balde de água fria também sobre a vida da nossa comunidade e de tantas outras espalhadas pelo Brasil afora. Um balde de água fria, por quê? Porque nós já estávamos trazendo aos grupos a ideia de retomarmos as atividades presenciais no início de março e vínhamos anunciando isso, estávamos alegres por esse momento e estávamos vendo a reação das pessoas felizes também com esse anúncio e agora de repente essa nova onda de pandemia vem para nos colocar para baixo, para tentar nos fazer ficar abatidos, precisamos retroceder. E se isso não bastasse, como eu já disse no início, isso impõe também agora restrições quanto aos nossos cultos presenciais. Por pelo menos 2 semanas agora não podemos ter mais o nosso culto presencial e precisamos trazer de maneira diferente, através das redes sociais, a nossa mensagem que quer animar você, fortalecer você na fé, para que não venhamos a sucumbir em meio a tantas pressões dos últimos dias. A nossa tendência natural pode ser nos deixar abater ou desanimar em virtude disso tudo. Mas eu quero chamar você e dizer: nós não queremos permitir que isso aconteça conosco. Nós queremos sim, iremos sim reagir de maneira diferente, porque também em outros tempos, outras pessoas cristãs vivenciaram dificuldades tremendas também e não desanimaram, e a sua palavra hoje vem para nos fortalecer e vem para nos dar novo ânimo e vem para nos dar novas forças. Eu queria que você prestasse atenção na canção que nós vamos ouvir agora. Essa canção ela está baseada na palavra bíblica do apóstolo Paulo e eu quero que ela também faça você não entrar em desespero diante de tantas pressões que nós vivenciamos nos últimos dias, mas que ela possa fortalecer e animar você nessa caminhada tão importante rumo à eternidade e que nos faz sim ter que passar por algumas pressões, mas os cristãos eles precisam reagir de maneira diferente. O apóstolo Paulo nos mostra então como nós devemos reagir, ou como seria naturalmente a reação dos cristãos em momentos como esse. Presta atenção. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Somos em tudo
abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, 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 Não em desespero. Essa é uma palavra maravilhosa e que me faz pensar cristãos de todos os tempos e de todas as épocas experimentaram momentos difíceis, de pressão, de lutas, de provas, mas os cristãos eles vão reagir sempre de maneira diferente, porque eles não estão sozinhos, eles não lutam sozinhos, essa batalha não é só deles. E nós temos alguém que está do nosso lado. Esse é um sentimento que nós precisamos ter, meu irmão, minha irmã, precisamos ter nesse momento, nessa hora tão difícil, esse sentimento de que não queremos estar sozinhos, não podemos estar sozinhos, precisamos estar junto daquele que está conosco em meio à nossa crise e que está conosco também em meio aos nossos problemas, às nossas lutas, às nossas dificuldades. E o que nós precisamos sim é não estar olhando para as circunstâncias, mas olhando para aquele que pode todas as coisas e que vai estar vindo ao nosso encontro e que vem com o seu socorro bem presente, que não vai nos deixar vacilar, pois esse é o nosso Deus, aquele Deus que cuida de fato de cada um de nós e que por isso nós vamos ser fortalecidos e animados em meio às lutas e às pressões desse tempo. Esse é o sentimento que precisa permear a minha e a sua vida, a fim de que nós não venhamos a ser abatidos. Por isso, o grande segredo nesse momento é para onde nós olhamos em meio às pressões da vida do nosso dia a dia. E a seguinte canção nos mostra para onde nós devemos olhar. Nós devemos olhar sim para os montes, para o alto, para Deus, de onde vem todo o nosso socorro em momentos como esse. Presta atenção. elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda.
Esse é o grande segredo. O grande segredo está não nas dificuldades, mas sim, não nas circunstâncias, mas sim nesse Deus para quem nós queremos olhar nesse momento. O apóstolo Paulo também vivenciou duras lutas e provas. Foi ele mesmo quem disse, pois quando nós chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados. Atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos, porém Deus que nos consola, que consola os abatidos, consolou-los a nós com a chegada de Tito, diz o apóstolo Paulo. Esse Deus providenciou consolo naquele momento difícil que eles estavam vivendo, e Deus também será o nosso consolo e conforto nos nossos momentos difíceis. Talvez a pergunta seja: por que Deus nos conduz assim? Desse jeito, dessa forma, permitindo que a pressão seja tão dura ou tão constante sobre as nossas vidas, porque nos últimos meses tem sido assim, pressão de todos os lados. Certamente que Ele, em primeiro lugar, quer nos mostrar toda a sua força, toda a sua graça que nos serão suficientes. E tudo seria muito diferente em nossas vidas se tivéssemos isentos dessas pressões ou dessas provas. A palavra vai dizer que o tesouro ele está em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não esqueça disso. Além do mais, isso faz-nos mais conscientes das necessidades da nossa dependência dele. Nós temos a tendência de ser autossuficientes e Deus nos quer dependentes. Deus está constantemente procurando ensinar-nos dependência, procurando conter-nos inteiramente nas suas mãos e confiados aos seus cuidados. Não esqueça disso. Esse era o lugar que Jesus sempre se encontrava, debaixo do cuidado e da proteção do Pai. E esse é o lugar que nós precisamos ocupar nesse tempo, firmados não em nossa própria força, mas com a mão sempre segurando na sua mão. Com a tal confiança nesse Deus que não ousemos dar nenhum passo sequer sozinhos. Esses são os caminhos de Deus para nós, pois nos ensinam que devemos aprender a confiar nele, a depender cada vez mais dele e saber que então ele não nos deixará em qualquer circunstância, ele vai estar conosco, ao nosso lado, nos conduzindo. E nós vamos estar seguros, sim, em suas mãos, quando nós não perdemos o foco dele, quando nós não desviamos o nosso olhar dele, quando nós sabemos que por ele nós somos cuidados. E isso eu quero trazer para você nessa manhã, a lembrança disso, de que Deus está dizendo para você que ele não vai te deixar sozinho nessa hora, que ele vai estar cuidando de você. E que ele vai estar contigo nesses momentos tão difíceis. Presta atenção. Não te deixarei, nem desampararei. Que certeza preciosa. Deus está conosco. Não nos deixará. Nem vai nos desamparar nesse momento difícil e também nesse tempo de pandemia. Desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Olha as saídas e os caminhos que Deus tem para as situações a partir dessa canção. Não te deixarei, Não te deixarei, nem desampararei. nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. Veja o que ele é capaz de fazer. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Olha a ação de Deus nesse momento. Eu porei
aonde não vemos mais saída, Deus pode. pra te voltarei. Não te deixarei, Creia nisso, você não está sozinho. nem não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no erro e rios no deserto. Não te abandonarei, pra te voltarei. Queridos, Deus é assim. E por isso nós não precisamos desanimar, nem nos deixar abater ou abalar pela circunstância do momento, pela hora difícil, mas saber que nós não estamos sozinhos faz toda a diferença. Não há maneira de nós aprendermos a ter fé senão pelas pressões e pelas provas desse tempo, mas saber que Ele não nos deixa, não nos abandona, torna assim as coisas mais fáceis, muito mais suportáveis. As provas, as lutas, as dificuldades, as pressões, elas são a escola da fé. E é muito melhor nós aprendermos a confiar em Deus do que gozar da vida ao nosso bel prazer. A lição da fé, uma vez aprendida, é uma aquisição eterna, é para toda a vida, bem como um tesouro eterno que nós vamos ter conosco. Portanto, desses momentos difíceis, quanta lição preciosa a ser aprendida. Isso vai acontecer ao longo da nossa vida, mas especialmente em tempos como esse, de pandemia, de Covid-19, aonde nós já não vemos mais saída ou solução. De repente está aí uma vacina, está aí um caminho novo, ainda que a onda, a curva cresça e aumente, mas o Senhor está conosco, e se nós não tirarmos o nosso olhar dele, de fato vamos experimentar o seu cuidado, e esses embates eles não vão ser tão duros assim. Que a nossa oração seja sempre: Senhor, faze-me atento, Senhor, faze-me aprender. Os cristãos não vão ser esmagados por esses pesos, mas esses pesos serão como asas que serão fornecidas para nós, para que possamos subir mais alto e buscar a presença desse Deus. Foi Davi quem disse um dia: quem me dera ter asas como pomba, voaria e acharia pouso. E antes dele terminar a sua reflexão, parece que ele percebeu que esse seu desejo era realizável, porque Deus é de fato maravilhoso. E aí ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, descarrega os teus fardos sobre Ele, espera e descansa nele, Ele estará cuidando de você. Que você possa refletir nessa canção que nos ensina isso, a ter essa certeza e essa confiança e a não temer. Presta atenção no que Davi diz por meio dessa canção. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor. Lança sobre Ele os teus medos, as tuas preocupações. Ele te sustentará, vai te cuidar, vai te dar o apoio. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Se as pressões vêm sobre o justo, ele não quer ver o justo abalado.
Ele quer que nós lancemos tudo isso sobre Ele, para que Ele cuide de nós. Sobre teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o seu teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Você não será abalado se de fato você lançar sobre Ele todo o seu cuidado. Todas as suas lutas e provas não precisam ser batalhadas sozinhas. Lança o teu problema, lança sobre Ele. Os fardos dos cristãos são dádivas de Deus. Creia nisso, pois eles levam-nos para mais perto do Senhor. Eles nos colocam ali aonde nós sempre deveríamos estar. E Ele não permitirá que você seja abalado. Essas canções que eu separei para você nessa manhã, eu fiz me lembrando de um CD que eu tinha em casa e que traziam essas canções tão preciosas, que fazem lembrança de textos bíblicos e que nos mostram que nós não estamos sozinhos nessa luta, que nós não precisamos batalhar sozinhos, que nós temos um Deus que caminha do nosso lado e que diz para você: não temas, não temas porque eu estou contigo, não te assombres, não te apavores, não te assustes. Eu sou o teu Deus e eu estou do teu lado para te ajudar em todos os momentos. Escuta para finalizar, então, esse nosso tempo juntos nessa manhã, ainda esse hino, essa canção, e escuta Deus falando ao seu coração, para que você possa, em meio a toda essa pandemia, em meio às tuas lutas, em meio às tuas dificuldades, os teus problemas, eu não sei quais são. Eu sei que nós vivemos uma luta constante nesse tempo, mas eu também sei que nós não estamos sozinhos. Deixa Deus falar contigo por meio desse hino para finalizarmos então esse momento de reflexão nessa manhã. Já que nós não podemos ter o nosso culto presencial, que essa mensagem continue falando por esses dias, por esse tempo tão difícil ao teu coração. O Senhor teu Deus te tomou pela tua mão direita, te tomou pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Sim, Deus é contigo e Ele ajuda você. E Ele te sustenta com a sua mão direita, Com a destra da com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Lembre nesses dias, você não está sozinho. eu sou contigo. Não temas, Ele é com você em meio às lutas da tua vida. Porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomou pela tua mão direita, te tomou pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou
Querido Deus, eu quero te agradecer porque essa palavra é para todos nós. Que essa palavra ecoe nos nossos corações, na certeza de que não estamos sozinhos e que o Senhor vai conosco, nos ajudando nessa luta, nessa batalha que é grande. Que possamos, Senhor, não temer as circunstâncias, mas que possamos ter os nossos olhos fixos em Ti, da onde vem todo auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar esse tempo difícil. Seja conosco, Senhor, venha ao encontro de cada irmão, de cada irmã que ouve essa palavra nesse momento. E obrigado, Senhor, que um dia alguém colocou uma melodia tão bonita em cima dessas canções que acabamos de ouvir, porque elas realmente falam ao nosso coração e que elas continuem falando ao longo dessa semana também com cada um. Isso eu te peço e também te agradeço, porque sei que o teu Santo Espírito fará isso em nós, por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa ter de fato um bom dia e uma semana abençoada no Senhor.